abrindo comigo o capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 7 até o versículo de número 11. Nós temos um tema para essa festa: arquivamento até o arrebatamento. São dois assuntos importantíssimos e que movem toda a igreja. Vamos sobre o pé dessa leitura. Atos, capítulo 1, versículo 7 a 11. Amém? Amém? Estão comigo aí? Vamos dar a glória a Jesus? Olha, está escrito assim: palavra de Jesus, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens de Galileu, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém? Se você tem essa esperança, se assente glorificando ao nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, avivamento e arrebatamento é um trabalho nesta oportunidade que envolve denominações diferentes. No entanto, a igreja de Cristo ela é única. A igreja é o baluarte da verdade, coluna da verdade. A igreja única, sem mancha e imunda. A igreja foi lavada, comprada pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falar sobre avivamento para uma diversidade de denominações em um estudo haveria divergência de pensamento. Sim, porque encontramos entre nós pentecostais e também tradicionais. Mas a verdade é que, concernente a avivamento, todos nós somos necessitados de um verdadeiro avivamento. Também todos nós temos a esperança. Todos nós temos a esperança do arrebatamento da igreja. Quantos precisam de um avivamento nesta manhã? Quantos aguardam o arrebatamento? Glória a Deus. Quando nós pensamos em avivamento e ouvimos alguns teólogos de diversas denominações falar acerca deste assunto, nós não vamos fugir muito daquilo que a Bíblia nos ensina. O pastor e doutor Martin Lloyd Jones, pastor presbiteriano, fala que avivamento é um fogo que consome todo o pecado de um instrumento que Deus precisa usar. Ou seja, receber avivamento é receber de Deus capacidade para ser útil na sua obra e viver de maneira que o seu nome seja glorificado. Hernandes Dias Lopes, também presbiteriano, disse que só Deus pode fazer um avivamento. Avivamento é uma promessa de Deus e uma necessidade da igreja. O teólogo Antônio Gilberto, assembleiano, diz que avivamento é o transbordar de um copo. Quando Paulo usa a expressão não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, a conotação encher aqui é diferente daquilo que nós pensamos. Se você pegar um copo de água como esse que está aqui no púlpito,
você vai dizer que ele está cheio. Eu não usei ainda, mas na etimologia bíblica ele não está cheio, porque cheio para Deus é transbordar. Então avivamento é quando nós transbordamos do Espírito Santo, de forma que não cabe mais, mas se ainda cabe, você pode pedir, você pode clamar, você pode desejar, você pode suplicar, você precisa rogar a Ele que Ele derrame do seu Espírito sobre nós. A Bíblia diz que Deus separou um povo para si, e esse povo é a igreja. Nós somos um único corpo, embora haja a diversidade de denominações, somos membros uns dos outros. E Cristo vem para buscar uma igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue, de forma que as nossas diferenças, ela não deve nos separar, mas como um quebra-cabeça, deve nos completar. É assim que Deus olha para a sua igreja, e é assim que precisamos viver também, deixando de lado as diferenças, abraçando a palavra, para que as juntas e ligaduras deste corpo cresçam e Cristo, que é o cabeça da igreja, seja glorificado. Queridos, se falarmos sobre avivamento na visão de cada um desses teólogos ou na história da igreja, haverá divergência e se tornará aqui então um debate. Por isso nós deixamos de lado essas diferenças e voltamos então para o livro dos Atos, pois é aqui que está registrado como Deus trouxe um verdadeiro avivamento para a sua igreja. Lucas registra fazendo menção de cerca de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, cerca de 95 pessoas diferentes são citadas, e ele narra de maneira seletiva os 30 primeiros anos da igreja. Ele vai nos mostrar uma igreja incendiada, ele vai nos mostrar uma igreja revestida de poder, ele vai nos mostrar uma igreja viva, ele vai nos mostrar uma igreja que tinha suas diferenças, que tinha os seus problemas, que tinha os seus pecados, mas era uma igreja que clamava dia após dia, para que Deus pudesse encher-os da presença do seu Espírito. E se há algo que precisamos também nos dias que vivemos, é de uma porção maior da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, da qual nós somos dependentes, ou de quem somos dependentes, não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. O Espírito Santo não é um vento operador de milagres. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um amigo, o Espírito Santo é um companheiro. Ele vai onde você não pode ir, ele faz o que você não pode fazer. Paulo escreveu aos Coríntios que nós somos uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Você pode estar enfrentando um vale, enfrentando um gigante, você pode ter divergência de teologia comigo, mas nós todos precisamos viver uma vida dependente e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Quem opera aqui é Ele, quem cura é Ele, quem batiza é Ele, quem renova é Ele, quem faz milagres é Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e sem Ele nada pode acontecer neste lugar que produza um verdadeiro avivamento. Avivamento não é obra de homens. Martin Lloyd Jones escreveu que é todo esforço humano para gerar um avivamento pode ser frustrante. Eu posso lançar, o ministério a qual faço parte, uma campanha de avivamento e nada acontecer. Eu posso passar 21 dias de jejum e oração e nada mudar, porque Deus tem as suas maneiras, Deus tem a sua forma de agir, e nós somos servos, e Ele é o Senhor, e a palavra Senhor é Adonai, aquele que possui em si só todo o poder, e que não depende de ninguém para agir. Ele não pede favor, Ele
não pede licença, Ele levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. A sua mão está estendida e Ele ainda faz milagre. O que Ele precisa é de um povo que entenda o que realmente Ele quer de nós. Nós vamos entrar no texto, mas para entendermos o que é culto a Deus, o que é avivamento, nós precisamos nos lembrar de Joel, o profeta, que Pedro vai fazer menção no capítulo 2. Joel usa uma expressão dizendo: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. O que é isso, pastor? Segundo a lei, quando os jovens casavam, eles tinham 1 ano de lua de mel. Mas agora o profeta está convocando para que eles saiam dali, daquele lugar, para que eles deixem a sua lua de mel. Do que é que ele está dizendo? Ele está falando de uma urgência, de uma necessidade urgente. E o avivamento é urgente na nossa vida. Quando ele chama para essa urgência, ele começa a apertar. Por quê? Porque primeiro Deus fala ao nosso intelecto. Nosso culto é racional. Por isso eu quero que você pense primeiro comigo. Quando nós pensamos e entendemos, a chama do coração é acesa. As nossas emoções são moldadas por aquilo que pensamos. E então a nossa vida diária é moldada pela palavra ou não. Quando Joel levanta a sua voz, ele diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e se arrepende do mal. Quando ele usa o profeta Amós, no capítulo 5 e versículo 23, Deus fala assim: eu estou farto das vossas festas, porque vocês têm músicos, têm instrumentos, têm festas, mas não tem vida. E avivamento para Deus não é culto, avivamento é vida, avivamento é mudança de caráter, avivamento é andar em santidade, avivamento é ter o outro como irmão, em denominação diferente, mas respeitando, amando, estendendo a mão. Spurgeon escreve: qual é o maior pecador que você conhece? Pense um pouco. Qual é o maior pecador que você conhece? Você pensou em alguém? E então ele responde: se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você não entendeu o que é o Evangelho. Porque Evangelho e avivamento, o avivamento não me faz olhar para o outro me fazendo sentir melhor, avivamento me faz olhar para o outro com compaixão. Todos os grandes avivamentos da história impulsionaram a obra missionária e levou o povo a se humilhar diante daquele que tem a mão que não está encolhida para salvar, mas que está estendida para mudar a história. Isso é avivamento. Deus usa o profeta Isaías dizendo: eu estou farto das vossas festas. É preciso mudança de direção, é preciso conversão, é preciso uma metanoia. Por isso eu te convido a pensar, e já lhe digo, eu não quero que você pense como eu quero somente que você pense. Crer é também pensar. Deus nos reuniu nesta manhã dizendo que tem um avivamento para nós, mas tudo começa na nossa mente, na mudança de mente, na mudança de pensamento, na comunhão, no partir do pão, em estender a mão e saudar o outro e dizer: a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Independente da saudação, precisamos de um avivamento que derrube as muralhas da separação e nos faça erguer aos céus a nossa voz, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Festa não impressiona Deus, multidão não impressiona Deus. Eu sempre aconselhei em Campina dos jovens pregadores: não se iluda com multidões. A mesma multidão que grita Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas, gritará: crucifica-o, crucifica-o. Quem se impressiona com a multidão é pregadora que ainda não amadureceu. Aleluia. Nós precisamos viver uma vida de comunhão, de santidade, de humilhação. O
texto que lemos no livro dos Atos nos revela um avivamento gerado pelo Espírito e uma esperança, porque Jesus disse: fica em Jerusalém para que vocês sejam revestidos. Eles estavam perguntando: quando é que o Senhor vai implantar o teu reino? E então Jesus responde: não pertence a vocês saber o dia e a hora. E então Jesus, depois de estar 40 dias com os discípulos após a ressurreição, ele assunta aos céus. E todo mundo estava olhando para cima, vendo Jesus ser recebido nas nuvens. Quando os anjos dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste sendo recebido nas nuvens, ele há de vir outra vez. Ele há de vir outra vez. Ele há de vir outra vez. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder é dunamis, poder de explosão, poder para fazer. E o que a igreja precisa é de poder. Avivamento, sabe o que é, ao meu ver? Avivamento é remover as cinzas do altar, para que novamente possa ser acesa uma chama, a qual o Senhor acende e ninguém pode apagar. Calai, robacia, mandaraia. É Deus que acende essa chama. Você pode estar passando no vale pensando: a minha força está acabando, mas a profecia disse: não se apagará o pavio que fumega e nem a cana quebrada, porque eu derramarei rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Deus pensa em você, Deus está de olho em você, Deus quer encher você. Aleluia. Deus nunca precisou de multidão. Os grandes avivamentos foram gerados por pessoas que se posicionaram diante de Deus, dizendo: eu preciso de mais, eu quero mais, me dê mais. A minha alma anseia, o meu coração queima pela tua presença. Quantos entendem que precisam de mais do Espírito Santo? Vamos olhar para a igreja primitiva. Se temos divergência de pensamento, isso faz parte, nós somos diferentes, e glória a Deus por isso, porque todos nós pensamos, mas quando olhamos para Atos, essas diferenças caem por terra, essas diferenças são postas de lado. Havia diferença? Claro que havia. Barnabé e Paulo se desentenderam, cada um foi para um lado. A história diz que depois eles se reencontram, mas havia diferenças. Paulo escreve 13 cartas da Bíblia Sagrada, 60% é para resolver problema. Toda a igreja tem problema, santo. Não adianta pular de um lugar para o outro, toda a igreja tem problema. Mas a presença do Espírito Santo está sobre nós. Vou repetir, porque você deveria erguer as duas mãos ao céu e agradecê-lo, porque a presença do Espírito Santo está sobre nós. Jesus faz uma promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Poder de explosão, poder para fazer, poder para realizar. No entanto, o substantivo grego é dunamai, poder para ser. Deus não quer somente que façamos, Deus não quer somente que realizemos milagre, Deus quer que sejamos sal da terra, luz do mundo, livro escrito pelo Espírito, caráter moldado à imagem de Cristo. Não vai valer. A bateria desse já foi. Glória a Deus. Cadê o outro? Glória! Bendito seja o Senhor! Ou eu apertei aqui. Oi. Glória a Deus. Quando eu paro, você pode continuar adorando. Quando Jesus manda eles ficar em Jerusalém, o texto é tão conhecido, mas eu quero compartilhar com vocês. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, assentados como vocês estão. De repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Eu não estou falando de uma visão assembleiana, nem batista e nem presbiteriana, eu estou falando de Bíblia. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e veio do céu toda boa dádiva,
Todo dom perfeito, disse Tiago, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai dos pais, Ele é o Pai do pródigo, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Pai nosso que estás no céu. É dele que veio o avivamento. Não esperem algo de mim nesta manhã. Nenhum de nós aqui podemos dar o que sacia a tua alma, senão o derramamento do Espírito Santo. O que você precisa vem do alto, o que você precisa vem de cima, o que você precisa, tem alguém aqui que pode lhe dar. Feche os teus olhos e adore a Ele, engrandeça Ele. Ele pode curar, Ele pode renovar, Ele pode batizar, Ele pode fazer milagres. Veio do alto um som como de um vento veemente, impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Conforme o Espírito Santo concedia que falassem outras línguas aqui, para que não haja dúvida entre nós. A palavra outras aqui é hétero. Existem duas palavras no grego para outros. Quando Jesus fala assim: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, é Elon, que significa outro da mesma essência, outro que tem o mesmo poder que eu tenho. Jesus estava dizendo: eu sou Deus, Ele também é Deus, Deus de Deus, luz de luz. Segundo o concílio de Niceia, Jesus não foi criado, Ele foi gerado. Deus de Deus, soberano, perfeito e maravilhoso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. O unigênito é monogenés, o único da mesma natureza. Quando Ele disse ao cego: veja, foi a mesma coisa quando Ele disse: haja luz, e tudo se criou. É assim que Ele age. Ele não tem dificuldade para fazer. Ele faz o que quer, quando quer, da maneira que quiser. Foram vistas línguas e eles começaram a falar em outras línguas. Hétero aqui é outro, diferente. Ou seja, eles começaram a falar línguas que eles não estudaram. Se eu falo português e estivesse ali, começaria a falar russo, japonês, francês, ou talvez uma língua inteligível, porque é o Espírito Santo que ensina. E como é que eu posso ser batizado? Glorifique a Ele, adore a Ele, deseje mais dEle, fale com Ele. Todos nós sabemos da necessidade de buscar. Quando Jesus disse: batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi, pedi, buscai, buscai, nós aplicamos isso para um milagre, para uma bênção, para uma vitória. Mas Jesus disse: se você pedir, você recebe. Se você buscar, você encontra. Se você bater, vai se abrir. Pois se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, não dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. É preciso pedir, mas a verdade é que queremos um avivamento, mas o Espírito Santo está posto de lado. Vivemos às vezes entristecendo, e Paulo rogou como quem pede por um amigo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, Ele é um amigo. Aleluia. Por isso Davi escreveu: eu reconheço que pequei contra ti somente eu pequei, de forma que o Senhor é justo em me julgar. Mas eu te peço, me torna mais alvo do que a neve, me purifica com ensopo, torna-me dar alegria, alegria, alegria da tua salvação. É preciso pedir, é preciso desejar. Quando eles são cheios do Espírito Santo, havia cerca de 16 povos de línguas diferentes em Jerusalém, e eles ficam maravilhados. Os homens começam a dizer: não são galileus esses homens? Como é que nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua? E estavam maravilhados, porque a grandeza de Deus era anunciada em várias línguas. Outros zombavam, dizendo: esses homens estão embriagados. Sempre tem aquele que se permite ser cheio e se maravilha, e tem aqueles que zombam. Nós vivemos em dias difíceis, de grande zombaria. Podem pegar uma mensagem como essa, fazer um corte, lançar na internet e fazerem chacota.
mas o justo juiz virá. Cuidado com o que você brinca. É séria essa palavra. Cuidado com o que você brinca. Estão profanando o sagrado, estão profanando o que é santo. Mas Pedro escreveu: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. Só a santidade gera o avivamento. Alguns zombavam dizendo: esses homens estão bêbados. Pedro, irmão, sabe Pedro, aquele que havia negado Jesus 3 vezes, aquele que disse à criada: eu não conheço esse homem, eu nunca ouvi falar dele. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, porque conhecemos uma pessoa antes, mas se Deus encher ela é transformada pelo poder de Deus. As pessoas que se apegam ao passado da pessoa, quando Deus já está escrevendo na vida dela uma nova história. É por isso que eu quero te entregar uma resposta de Deus. Ainda que alguém te aponte, te condene, te calunie, você errou, mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por você, por você, por você, por você, por você. Ele perdoou os teus pecados, Ele te vestiu com veste de salvação, Ele escreveu seu nome no livro da vida, Ele firmou seus pés sobre uma rocha, Ele te selou com o Espírito Santo. Isso é mensagem do Evangelho, isso é Evangelho. Estão bêbados. O Pedro, que havia negado, se coloca de pé e diz: varões, estes homens não estão embriagados, ainda é 9 horas da manhã, é a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, pregando palavra, que nos últimos dias diz Deus: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus está de olho em você, Santo Antônio do Jacinto. Deus quer atear fogo nestas cidades. Kenai, porque a falar mandévias. Aleluia, não importa o tamanho da tua família, não importa a tua condição, Deus quer incendiar a sua igreja com o seu Espírito. Esses homens não estão embriagados. Deus diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e há de ser que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Pedro vai explanando a palavra, porque o que nós precisamos é de palavra. Não há avivamento sem palavra, não há poder sem palavra. Aleluia, a Bíblia diz que Pedro completa: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Pedro aplica a palavra. Pedro então coloca a palavra e diz: olha, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, gerado pelo Espírito, mas vocês pegaram ele, levantaram no madeiro. A mensagem que precisamos pregar, igreja, é a mensagem da cruz. Na cruz tem perdão, na cruz tem misericórdia, na cruz tem salvação, na cruz tem mudança de vida. Paulo escreveu: eu não me envergonho da mensagem da cruz, da cruz, da cruz, da cruz. Nós às vezes somos tentados como pregadores e pastores a mudar a mensagem, por causa dessa miséria que está entrando dentro de muitas igrejas, dessa pregação coach, passando a mão na cabeça de quem está vivendo na prática do pecado. Mas a mensagem pregada pela igreja em Atos é: arrependei-vos, para que venha refrigério as vossas almas e perdão dos nossos pecados. Pedro escreve, está aí no capítulo 2, versículo 22: israelitas, escutem as minhas palavras. Este Jesus andou entre nós, e olha o que ele diz: ele curou a muitos, como vocês mesmos sabem. É o que está aí. Sabe o que ele está dizendo?
Jesus fez tantos milagres. Pedro está pregando diante de uma multidão de judeus. Ele está dizendo: queiram vocês aceitar ou não, Ele foi gerado no ventre de uma virgem, Ele andou entre nós, fez milagres, e está entre vocês aqueles que Ele alcançou. Aí alguém olha para o lado, está uma mulher que havia sofrido com 12 anos com fluxo de sangue, no meio da multidão, mas ela teve a sua hemorragia estancada e a vida transformada. Olha para o outro lado, um mendigo que havia passado na entrada de Jericó, mas agora ele está saltando, cantando, adorando, porque ele está vendo. Alguém não acredita que ele realmente tenha sido cego, mas lá do outro lado está um cego de nascença, que os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para nascer cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Eu passaria o dia inteiro falando deste Jesus, dos milagres que ele fazia, dos milagres que ele realizava e que ele ainda faz. No mínimo, você olharia para aquela multidão e encontraria muitos que comeram do pão que ele multiplicou, do peixe que ele multiplicou, e saciaram. E Jesus curou o leproso, deu vista cego, ressuscitou mortos, e não tem como negar tudo que ele fez. Se olharmos para nós aqui, você vai olhar para alguém do lado, alguém que vivia na prostituição, mas Jesus lavou ele. Olharia para outro, um que Deus resgatou da depressão. A mensagem que pregamos: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedro prega este Jesus, Pedro anuncia este Jesus, e a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador. Isso é avivamento. Agora Pedro e João vão para o templo à hora da oração. Um coxo é colocado na porta formosa, e ele esperava receber de Pedro e João uma oferta, uma esmola. E Pedro então, tomando pela mão, cheio do Espírito Santo, disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Você acha que ele não pode te curar esta manhã? Você não acha que ele pode fazer um milagre na tua casa? Eu sinto uma graça de Deus sobre a minha vida e sobre este ambiente. Aleluia, eu sinto que Deus quer curar enfermos aqui nesta manhã. Se você crê, adore a Ele por um momento. Adore a Ele por um momento. O Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está nesta casa. Ele quer curar, Ele quer renovar, Ele quer batizar, batizar, batizar. Abre a tua boca e adore. Abre a tua boca e adore. Abre a tua boca e adore. Adore, adore, adore. Adore. Pedro levanta aquele homem e ele entra para dentro do templo, pulando, saltando, cantando. E a multidão que está no templo olha para aquele homem e reconhece que era ele, que estava mendigando na entrada do templo. E quando reconhece que era ele, eles olham para Pedro e João. Preste atenção, o que é avivamento? Eles olham para Pedro e João maravilhados, porque um coxo foi curado. Sabe o que Pedro fala? Capítulo 3, versículo 12: porque olhais tanto para nós, como se pelo nosso próprio poder e santidade fizéssemos andar este homem. Ah, meu irmão, se fosse hoje, se fosse hoje, um coxo levantado, o pregador ia dizer: você está vendo, você está vendo, Deus é comigo, Deus é comigo, vamos tirar selfie, agora o meu nome vai soprar no Brasil. Era isso que eles iam fazer, selfie, curtida. Mas Pedro, aleluia, eu me lembro da fala de Martin Lloyd Jones: o que é avivamento? Avivamento é o Cristo exaltado e o homem humilhado.
Vou repetir: avivamento é Cristo exaltado, o homem humilhado. 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 Humilha diante dele, diante dele, diante dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto que Deus quer fazer algo aqui. Eu sinto que Deus quer expelir enfermidade aqui. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Aleluia. O homem exaltado não, é o homem crucificado. Paulo escreveu: em nada eu hei de me gloriar, a não ser na cruz, a cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Aleluia. Isso é avivamento. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé, na fé, na fé, na fé, na fé. Você vai vencer se você estiver na palavra, na palavra, na palavra. Pedro disse: porque vocês estão olhando para nós como se pelo meu poder fiz andar esse homem. Olha o que ele vai pregar: foi Jesus, o Nazareno. Foi ele que entrou naquele hospital e te encontrou. Ele entra nos presídios, ele entra nos palácios, ele entra nos casebres. Ele entra e ele muda, ele entra e ele faz, ele entra e traz um avivamento, porque avivamento é vida. Quando Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra, a tradução NVI diz: faz de novo, faz de novo, faz de novo. Mas você quer mesmo que ele faça? Ou você veio atrás de vitória? Ou você quer que eu jogue aqui algumas chaves? A mensagem que pregamos é Cristo. Aleluia. A mensagem pregada na igreja primitiva é Cristo. Aqui não tem mesa de revelação. Não, eu creio nos dons espirituais. Aqui não tem campanha para revelar CPF. Isso é balela, isso é conversa, isso é pilantragem. A verdade é essa. Deus quer te curar, Deus quer te salvar, Deus quer te envolver, Deus quer te dar comunhão. Pedro prega a palavra. A Bíblia diz que enquanto ele estava falando, os sacerdotes o levaram, aleluia, lançaram ele então na prisão. Com que poder, é a pergunta. Eles perguntaram para Pedro: em nome de quem? Olha o absurdo. Tem um coxo curado. Isso é religiosidade. Irmão, o tempo não permite. Só existe um lugar onde Jesus se estressou. Não foi com as crianças, nem com a mulher junto ao poço. Ele se estressou no templo. Passou a mão no chicote, meteu o pé na mesa, e disse: para de religiosidade, porque a minha casa será chamada casa de oração. A religiosidade que tem impedido Deus de ter liberdade para fazer o que Ele quer. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos humilhar. Se não der para dar glória, fala ai, ai, ai. Mas precisamos nos humilhar diante da mão poderosa do nosso Deus. Em nome de quem você fez esse milagre, Pedro? Aí, irmão, você imagina um homem incendiado, imagina um homem transbordando do Espírito. Você vai perguntar: em nome de quem você fez? Ele está doido para pregar de novo. Quem está cheio está doido para pregar de novo. Aí ele começa tudo de novo. Foi no nome de Jesus. Vocês mataram ele, vocês crucificaram ele, mas a morte não pôde retê-lo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você pode adorar por um minuto. Você pode erguer as suas mãos para adorar pelo menos por um minuto. Adore, 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 adore.
Você acha que eles começam a reclamar, dizendo: agora eu não vou mais para o ensaio, porque a perseguição aumentou. Agora eu não vou obedecer mais o pastor, porque a perseguição aumentou. Ah, eu vou deixar de ser crente. Não, sabe o que? Sabe qual é a oração de Pedro? Capítulo 4, versículo 29. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós poder, 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 para que preguemos com ousadia a sua palavra, enquanto, ó Deus, estende as tuas mãos, para que se façam sinais, prodígios e maravilhas. Se você crê, Ele pode fazer aqui esta manhã. Se você crê, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer. Eu estou encerrando. O capítulo 5 nos mostra um casal morrendo por mentir ao Espírito Santo. Seus olhos são como chama de fogo. Não há nada oculto que não haja de se revelar. Deus trará juízo. É preciso uma conversão verdadeira. Avivamento não é pular na festa e destratar o irmão lá fora. Avivamento não é permanecer na prática do pecado. Avivamento é a chama do Espírito consumir o nosso ser até que não haja mais nada de mim e Ele seja em tudo glorificado. Eles estão pregando na praça, estão pregando em todos os lugares, estão cheios. Novamente, a Bíblia diz que Anás, Caifás, as autoridades do povo prendem Pedro, prendem os apóstolos. Sabe por quê? Meu tempo se acabou, mas o capítulo 5, guarde isso, versículo 21, diz: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. O 25 diz: e chegando anunciou-lhes, dizendo que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. E ensinam o povo. A palavra ensinar no hebraico é leká, aquilo recebido. Não é criação de homem, não é o meu pensamento, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, 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 a Bíblia diz. Ela é que nos molda, ela é que nos dá vida, ela é que nos renova, ela é que nos enche, ela é que produz. Tudo é por Ele, através da sua palavra. Eles prenderam os apóstolos porque eles ensinavam o povo. Mas olha o que Deus fez. Eles prenderam e já era tarde. Os apóstolos estão na prisão, os sacerdotes estão em casa pensando: amanhã a gente acaba com eles. Mas Deus enviou um anjo na prisão. Você crê que Deus ainda faz isso? Ele vai onde você não pode ir. Ele faz o que você não pode fazer. Deus enviou um anjo na prisão. No outro dia de manhã, Anás acorda, Caifás se levanta, chama as autoridades, manda buscar. Daqui a pouco o mensageiro volta dizendo: olha, eu não sei nem explicar o que aconteceu, porque a porta estava fechada, o soldado está na frente da porta, como eu coloquei. Está tudo do mesmo jeito, mas quando a gente abriu a porta, não tinha ninguém lá dentro. Daqui a pouco vem alguém correndo, e ele vem correndo dizendo: olha, os apóstolos estão lá no templo, ensinando o povo. Deus ainda opera quando há ensino, quando há palavra. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. O que é que nós precisamos confessar a Deus? O que é que nós precisamos nos humilhar diante de Deus? Eu não sou pregador de meia mensagem. O que é que nós precisamos? Eu me lembro que Jesus já chegou a um homem que tinha uma das mãos ressequida e disse: estende a sua mão. Mas na frente de todo mundo, aquilo constrangia. Mas quando ele estendeu a mão, sua mão ficou curada. Sabe por quê?
porque Ele estendeu a mão enferma. Mas nós não gostamos de estender a mão enferma. Nós escondemos a mão enferma e nós mostramos a mão boa. Mas Deus conhece a minha mão enferma, e Ele me quer no seu altar dizendo: me ajuda, me cura, me lava, me limpa. Ele vai curar você, Ele vai restaurar você, Ele vai envolver você, Ele vai encher você. Mas você precisa mostrar: é aqui que eu preciso, é aqui que eu preciso. Fale com Ele por um momento. É Deus falando com você agora. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Mostra para Ele onde você precisa de ajuda, mostra para Ele onde você precisa de socorro. Deus vai curar a mão ressequida esta manhã. Deus vai curar a mão ressequida nesta manhã. Aleluia. Receba cura, receba cura, receba milagre, receba renovo, receba graça, receba virtude, receba avivamento na tua alma. Que o Senhor incendeie a minha alma. Aleluia. Que o Senhor incendeie a minha alma. Falta-me tempo a falar de Paulo. Paulo em Filipos, Paulo em Atenas, Paulo em Corinto, Paulo em Éfeso, onde os ourives se preocupam. A deusa Diana vai cair em descrédito. Mas ele só pregava Jesus, 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 Jesus. Fale comigo, Jesus. Fale comigo, abre a tua boca e diga: Jesus, 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 Jesus. Diga com força, diga Jesus. O ambiente é tomado pela presença do Espírito, porque é no nome de Jesus que tudo ocorre. É no nome de Jesus. Jesus é a mensagem a ser pregada. O avivamento não tarda. Na verdade, no livro Porque Tarda o Verdadeiro Avivamento, ele questiona se realmente queremos Ele, se realmente desejamos Ele, se estamos dispostos a rasgar não as vestes, mas o coração. Se houver só um, como o pregador Moody, que dobrou os seus joelhos e disse: se o Senhor precisa de um, eu quero ser esse um. E ele incendiou o mundo pregando a mensagem da cruz. Você pode ser esse um? Você quer ser esse um? Você acredita que Ele pode fazer milagre com você, na tua casa, na tua vida? Ele pode te incendiar. Avivamento até o arrebatamento. Eu quero lhe dizer que a igreja, como dizem os mormons, não se perdeu no tempo. Eles dizem que foi restaurada numa visão em 1820. Não, a igreja de Cristo sempre triunfou. A igreja de Cristo é triunfante, vencedora. A palavra de Deus é inerrante, infalível, imutável. Ela permanece para sempre. E o Espírito de Deus está aqui para renovar. Até quando Ele derrama do seu Espírito? Até o arrebatamento. Enquanto você quiser, Ele quer. Enquanto você desejar, Ele quer. Enquanto você pedir, Ele quer. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Não cessou. A torneira não fechou. Eu respeito as linhas teológicas, mas os sinais não ficaram no tempo dos apóstolos. Ah, pastor, você não pode basear a sua fé na sua experiência. Também não posso baseá-la na sua falta de experiência, porque eu vejo Deus curar, eu vejo Deus fazer milagre. A minha filha está aí. A minha esposa, pastor, tinha endometriose, útero de criança, até que eu entrei no meu quarto, como o senhor também. E então ele falou comigo. E quando eu estava empurrando um carrinho de compra no Extra Abolição em Campinas, ele disse: pega a fralda para tua filha. Tudo muda quando ele fala, tudo muda quando ele opera. Eu comecei a encher o carrinho de fralda, e hoje eu tenho 3 filhas, para a glória daquele que faz milagres e prodígios. Se coloque de pé, o meu tempo já foi. Aleluia. Quem opera é o Espírito, quem age é o Espírito.
sinais é com respeito ao fim de todas as coisas, com respeito ao arrebatamento. Nós cremos na doutrina da iminência. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, pode ser agora, nós que estamos vivos seremos transformados, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. A igreja será arrebatada, então ela entrará no tribunal de Cristo e receberemos galardão por meio de tudo que fizemos. Enquanto aqui se abrirá os 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 trovões, 3 ais, 2 testemunhas, e o Senhor trará sua ira para este mundo, e no final de 7 anos ele virá montado em um cavalo branco, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja virá com vestes brancas. Quem é essa esperança? Quem tem essa esperança? Em nome de Jesus, adore, só um hino, porque eu creio que o Espírito Santo quer renovar vidas. Eu creio que o Espírito Santo quer derramar da sua graça. Aleluia. Fale com Ele. Estenda a tua mão ressequida agora. Aleluia. A voz é livramento. Meu Deus. No meio do tormento, a voz é luz. Fecha os teus olhos e adora. Veio do céu. Não é de mim, não é de ninguém que aqui está. Veio do céu. O vento. Aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem pra frente agora. Vem pra frente. Você que está incendiado, você que quer viver um avivamento. Não importa as tuas falhas, não importa os teus erros, saia do teu lugar, vem aqui agora. Você que quer dons espirituais, venha pra frente agora. Aleluia. Precisa de um milagre. Deus quer curar a mão ressequida. Deus quer te dar uma nova face. O Senhor falou com você nesta manhã. Se você quer viver essa experiência, saia do teu lugar, vem à frente. Deus quer levantar profetas, vasos cheios do seu Espírito, para pregar a sua palavra com ousadia. Não há condenação contra a tua vida. Eu sempre disse aos jovens pregadores, guarda o que eu vou dizer agora. Santo Antônio do Jacinto, Deus quer incendiar esta cidade, deixando as nossas diferenças de lado. Deus é Deus de oportunidade. A diferença é se você está preparado para ela. Aleluia, adore. Obrigado, pastor. Aleluia. Disposição. Meu Deus, aqui está a tua igreja. Se humilha diante dele. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Aleluia. Glória. Oh Espírito, Eu quero ser levado por tua direção. Ouvir sua
só vou agradecer aqui mais uma vez.